Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tô gravando num cenário um pouco diferente dessa vez. Eu acabei mudando o cenário pro meu quarto. Eu tava fazendo um estúdio aqui do apartamento. Eu acho que faria sentido gravar esse vídeo aqui hoje. Bom, eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo NPC. Traduzindo essa sigla seria Not Playable Character, que do inglês significa o personagem não jogável. Mas o que isso tem a ver com o vídeo, né? Bom, eu peguei pensando um pouco sobre esse termo NPC e o quão ele é parecido com a nossa realidade, de fato. Eu não sei se alguma vez você já olhou aquele filme Matrix, sabe? Ele mostra muito essa dinâmica do que é real e do que é uma simulação. É como se a gente estivesse dentro de uma simulação e aquela pessoa que está lá dentro está vivendo algo totalmente fora da sua realidade, mesmo sem saber. Ou talvez num exemplo de um jogo, no videogame, você esteja mais acostumado, sabe? É aquele personagem que aparece na sua tela com alguns itens para ser vendido no jogo ou algo desse tipo, que não tem papel nenhum na história a não ser servir o personagem principal, que no caso o personagem principal seria você. Mas o que de fato isso tem a ver com a sua vida, né? Se você vê ao seu redor, você vai ver que a maioria das pessoas são NPC. A maioria das pessoas são personagens não jogáveis da sua própria vida. São pessoas que não assumem o controle do personagem principal da vida delas, sabe? Bom, e eu entendo que tem um porquê disso. Existe um motivo por qual essa pessoa se tornou ou sempre foi, nunca mudou de fato, a essência de um NPC. Ela nunca de fato assumiu a história principal da sua vida, nunca se tornou aquele personagem principal que você joga no videogame. O principal motivo que eu vejo vai desde a nossa infância, desde a forma que a gente nasce, que a gente é criado, todas as pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, primos, nossos tios, os nossos colegas de escola, todas essas pessoas que estão no nosso redor quando nós nascemos, quando nós crescemos, mas mais especificamente na parte da infância. É praticamente impossível, se você for pensar, a gente dizer que não teve influência, não sofreu influência de nenhum amigo nosso desde a nossa época da infância, ou de nossos pais, dos nossos amigos, irmãos, pessoas que realmente a gente se importa, que a gente se espelha. É impossível a gente dizer isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas dessas opiniões que a gente acaba formando desde a nossa infância, muitas visões de mundo que a gente tem, elas vêm de fato das outras pessoas, e não da nossa consciência própria. A gente não pensa de fato com a nossa cabeça. Na verdade, a gente está pensando com a cabeça das pessoas que nos criaram, ou das pessoas que eram do nosso ciclo de amizade, pessoas que a gente considerava exemplos, como um professor, por exemplo. A gente, na nossa infância, é uma folha em branco. E tudo que alguém começar a escrever nessa folha em branco se torna quem nós somos. Essa época a gente está muito suscetível às opiniões dessas pessoas que estão no nosso redor, muito mais do que quando a gente já está na fase adulta. É só você pensar, hoje é muito mais difícil alguém conseguir mudar uma opinião sua que já está formada na sua cabeça do que quando você é uma criança, um adolescente. A gente fica muito mais suscetível a isso. E se você começar a reparar todos os seus gostos, a sua cor favorita, o time de futebol que você torce, até a sua opinião política, né, entrando um pouco mais em questões polêmicas, tudo isso, de certa forma, teve uma raiz muito grande na sua infância, no início da sua adolescência. E essa raiz, na verdade, ela foi cultivada por essas pessoas que estavam ao seu redor. Então, quando a gente diz muitas vezes que eu penso assim e essa é a forma que eu me identifico, essa é a forma do meu pensamento, é isso que eu sou de fato, na verdade é uma falsa verdade. A gente está dizendo isso, mas a gente ignora totalmente o fato de que a gente teve uma influência gigantesca dessas pessoas ao nosso redor desde o início das nossas vidas. Bom, outro ponto de relevância nesse aspecto é a gente pensar que a maioria das pessoas só está esperando o final de semana para serem elas mesmas. Elas vivem de segunda a sexta-feira num trabalho que elas nem gostam tanto, esperando de fato chegar ao final de semana para serem elas mesmas, repetindo sempre aquela mesma rotina, sabe? É como se eu só pudesse ser eu mesmo quando de fato eu tivesse na sexta-feira à noite comendo a comida que eu esperei a semana inteira para comer, ou indo no show que eu tinha me programado para ir, ou vendo as pessoas que eu queria ter visto durante a semana e eu acabei não conseguindo porque eu simplesmente detesto a minha rotina, sabe? E esse foi um choque muito grande de realidade que eu tive, falando mais pro meu lado pessoal até. Eu lembro muito bem que quando eu estava de estagiário numa empresa, uma indústria, alguns anos atrás, eu levei um choque de realidade muito grande.
Eu estava conversando com um pessoal do time de manutenção da fábrica e eles começaram a falar sobre a vida pessoal deles. Até que um deles me contou que já estava na empresa há 27 anos, 28 anos e começou como estagiário. E eu sei que pode parecer uma coisa totalmente boba para você aí, mas eu comecei a pensar na vida dessa pessoa. E sem querer pessoalizar, serviu de exemplo muito grande para, de fato, eu questionar se eu queria viver essa rotina diariamente repetindo a mesma coisa. Ele comentou que estava nessa empresa há muito tempo, que estava morando na mesma casa, fazendo o mesmo trajeto para o trabalho, sem nada novo, nada diferente, nada que desafiasse a realidade dele. E não que a gente tenha que estar o tempo inteiro buscando desafiar a nossa realidade, não é esse o caso. Mas ele estava tão conforme naquela rotina, estava tão acostumado a ser aquele mesmo personagem todos os dias, estava tão esperançoso do final de semana para comer aquele churrasco ou aquela janta com os amigos, se desligar da rotina e ser por 2 dias alguém que ele gostaria de ser o restante da semana também, sabe? E resumindo toda essa história, no fim, só me trouxe receio, um certo medo do futuro, de ficar imaginando que eu seria esse cara. E eu não quero novamente pessoalizar, não é sobre ele o assunto, mas é se isso realmente faz sentido para sua vida. E ali eu percebi que não fazia sentido nenhum, eu não ia encontrar minha felicidade, eu não ia encontrar minha satisfação plena, propósito naquilo que eu fosse fazer, se eu vivesse 5, 6 dias da semana como um personagem do qual eu não gostaria de ser, como só mais um número dentre outras tantas pessoas que trabalhavam naquela empresa e que esperavam o bendito final de semana para se desligarem e poder ser elas mesmas. É meio louco a gente pensar isso, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho e se a gente não realmente agrega valor, agrega propósito para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente busca construir no dia a dia e só usa o final de semana como uma válvula de escape da realidade, isso só nos torna cada vez mais um NPC da nossa realidade também. Um outro fator que eu vejo que virou muito a minha chave também foi quando eu percebi que o que de fato vai tornar a gente o NPC ou o personagem principal da nossa história, do nosso jogo, foi começar a focar cada vez mais na consciência. Essa palavra ela é muito ampla, ela pode ter vários significados dependendo do que você descreve como consciência. Mas na minha visão, a consciência está muito ligado a entender de fato quem a gente é, não só esse personagem que a gente joga, vamos dizer assim, na nossa rotina, não só nos definir pela nossa profissão ou pela forma que a gente fala, novamente pelo time que a gente torce ou pela opinião política que a gente tem, buscar entender quem somos no dia a dia, de fato, como pessoas, como indivíduos, além desse papel que a gente exerce, sabe? E o adquirir consciência, na minha visão, está muito ligado à criatividade. A criatividade, ela é essa virada de chave na nossa vida. É quando a gente começa a exercer a criatividade no nosso dia a dia, que a gente sai desse piloto automático, a gente adquire mais consciência e a gente fica de fato mais alerta, mais inteiro aquilo que a gente está fazendo. A gente deixa de ser essa máquina de consumo desenfreado o tempo inteiro, consumindo não só roupas, carros, casas, mas também consumindo uma rede social um dia inteiro, consumindo conversas banais que não vão levar a gente a lugar nenhum e sai desse papel de consumidor e entra no papel de criador. A gente pega a criatividade para a gente e acorda. A gente acorda para essa realidade que sempre está aqui, debaixo do nosso nariz, e a gente não consegue ter essa visão. A gente fica sempre nesse passado, lembrando de coisas que aconteceram, que não vão mudar, ou projetando um futuro que a gente nem sabe se vai existir. E a gente esquece de estar no aqui e no agora. E um exercício perfeito para estar no aqui e no agora é exercer a criatividade. É a gente começar a nos desafiar como um escritor, escrever, nem que seja um diário sobre a nossa rotina, como é que foi o nosso dia, começar a pintar, se a gente tem algum tipo de interesse pelo assunto, construir algo que a gente vê que faça sentido, tipo manualmente mesmo, ou começar a desafiar aquelas dificuldades que a gente tem. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, começar a exercitar a falar em público, nem que seja para um número menor de pessoas, mas cada vez que a gente faz isso com criatividade, cada vez que a gente se bota inteiro numa situação, a gente vai
aumentando o nosso nível de consciência. E a gente vai se tornando cada vez menos um personagem que só está ali naquele cenário e vai se tornando alguém mais inteiro de si. E aí que eu chego no meu quarto e último ponto. Eu entendo que a gente vira total essa chave do modo automático para eu tô aqui agora e eu tô no controle, quando a gente começa a fazer de fato esse comparativo que a vida pode ser vista como um jogo. E não estou falando de nenhum jogo de tabuleiro que você jogou ou um jogo de videogame. Mas se a gente começar a encarar a vida a partir dessa premissa, entendendo que ela vai ter várias etapas, vários níveis, a gente começa a gamificar, vamos dizer assim, as nossas conquistas e esse trajeto até chegar nessas conquistas. A gente passa a ver cada dificuldade que chega até a gente como um novo nível que a gente tem que passar, um novo chefão que a gente tem que enfrentar nesse videogame. E esse nível, ele só vai ser passado quando a gente entender de fato que o nosso nível de consciência tem que ser aprimorado junto. O nível de consciência, nesse caso, ele vai servir como uma ferramenta nova que a gente vai conseguir adquirir, que vai nos facilitar a passar dessa nova fase, e a próxima fase que vai vir, ela vai ser mais desafiadora ainda, só que a gente já vai ter o recurso de todos os outros níveis que a gente passou. A gente já adquiriu uma experiência gigantesca das outras adversidades que a gente teve na nossa vida, e a gente vai usar isso aí a nosso favor. A gente vai usar isso como um combustível e como uma armadura para conseguir passar esse novo desafio. Conforme a gente for subindo de nível, subindo o nível de consciência, a gente vai se tornando cada vez mais presente e a gente vai entendendo se de fato a nossa rotina faz sentido, se de fato eu só estou trabalhando pelo final de semana ou se eu quero algo mais, se eu tenho algum senso de propósito e sim, qual que é esse propósito. Essa busca interior ela só vai se iniciar quando esse nosso nível de consciência estiver alinhado com ela. Bom, eu espero que tenha ficado claro o que eu busquei trazer aqui. Eu entendo que quanto mais pessoas se atentarem a isso, mais consciente a gente vai se tornando e menos marionete, menos NPCs a gente acaba ficando na sociedade. E a gente passa de fato a entender como as coisas funcionam e principalmente como nós mesmos funcionamos. A gente passa a ter essa visão interna, a olhar para nós como seres que buscam cada vez algo mais, algo maior, e não simplesmente ficar preso numa rotina que para nós nem faz sentido e a gente só está vivendo porque alguém disse. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e passem a me acompanhar nas redes sociais para a gente crescer cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado, a ideia é crescer cada vez mais o canal, eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu sei que está tudo muito no início, mas eu tenho grandes pretensões para o canal. E não só por querer crescer no YouTube simplesmente por querer, mas porque eu vejo que realmente a mensagem pode chegar para mais pessoas e a gente vai traçando esse caminho juntos. Certo? Muito obrigado. Grande abraço.